Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa de imersão sobre o assunto mediunidade. Nessas três aulas, você terá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o que é a mediunidade, como é que ela se interrelaciona com a nossa vida no cotidiano e como que você pode se tornar um médium, se assim for do seu desejo. Meu nome é Rodrigo Tonhetti, eu falo aqui de Joinville, Santa Catarina, e é uma alegria estarmos juntos. Nessa primeira aula, nós vamos falar rapidamente sobre o que é a mediunidade. Importante a gente esclarecer que mediunidade, ela, ela é um dom de Deus, obviamente, que todos nós recebemos, e que, portanto, todos nós temos o atributo da mediunidade, da mesma maneira como a inteligência. Todos nós temos a inteligência. Então, da mesma maneira que a inteligência, uns nascem com uma inteligência mais naturalmente avançada, outros com mais dificuldade, a mediunidade também, da mesma forma. Algumas pessoas nascem com uma mediunidade mais notável, mais apresentável, mais observável e mais natural. E outros nascem com uma mediunidade latente, mas não desenvolvida, não apresentável. Mas da mesma maneira como acontece com qualquer outro atributo da nossa personalidade, da nossa condição, nós podemos desenvolver esta mediunidade. Então o que é mediunidade? Então? Mediunidade então é um dom de Deus que tem como objetivo nos colocar em relação, quer dizer, em contato com as almas daqueles que já viveram, ou seja, os espíritos que estão no mundo espiritual. É o que está escrito aqui no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E por que então nos colocar em contato com a alma daqueles que já viveram? Ora, por três motivos, né? Tem três objetivos aí. Primeiro, que quando nós conversamos, temos, não necessariamente conversar, mas temos algum contato com espíritos, pessoas que já morreram, isso patenteia, obviamente, por consequência, que existe a vida após a morte, comprovadamente. E isso é muito importante, porque o conhecimento da vida do mundo espiritual, da vida após a morte, vai nos trazer reflexões filosóficas importantes que vão fazer com que no médio e no longo prazo nós tenhamos uma vida diferente e que nós possamos dar outras prioridades, né, para a nossa vida. Um segundo objetivo importante é que o conhecimento que os espíritos nos trazem do mundo espiritual através da mediunidade nos dá um outro ponto de vista através do qual nós temos condições de mudar a nossa conduta, a forma como lidamos com a nossa vida e com as pessoas que estão em torno de nós. E um terceiro e último objetivo é que, através da mediunidade, nós temos a oportunidade de ajudar as outras pessoas, sejam elas os encarnados ou ditos vivos, através de um consolo, uma mensagem de consolo, alguma coisa assim, talvez trabalhos de atendimento espiritual, que você possa mitigar, diminuir os males e sofrimentos dos vivos, e ao mesmo tempo que você pode também mitigar, diminuir o sofrimento dos mortos, daqueles que estão em sofrimento no mundo espiritual. Então a mediunidade é essa ponte. Agora, uma coisa que é importante nós entendermos sobre mediunidade é que a mediunidade ela é como se fosse uma porta, né, que todos nós temos a mediunidade, todos nós temos esta porta, né, este canal de comunicação. E o que vai determinar com quem nós conversamos ou com quem nós nos relacionamos do ponto de vista mediúnico, ou seja, de contato com o mundo espiritual, está diretamente relacionado a uma palavrinha que nós vamos colocar aqui, que é essa aqui, a sintonia. A sintonia é igual àquela do rádio, né? Tem pessoas que gostam de rock and roll. Obviamente que na sintonia do rádio, no botão, vai colocar em estação de rádio que toca rock and roll, ou toca sertanejo, quem gosta de pagode, quem gosta de samba, quem gosta de música clássica, né, que música popular brasileira, e assim por diante, né? Então, cada pessoa tem uma sintonia, ela tem um gosto, ela tem, né, uma vocação para gostar mais de uma coisa em relação a outra. No campo da mediunidade não tem a ver muito com gosto. A sintonia tem muito a ver com a nossa postura, a nossa atitude, do campo do ponto de vista mental, ou seja, pensamentos, atitudes e palavras. Então, aquilo que nós pensamos é aquilo com quem nós vamos nos conectar no mundo espiritual. Então, se você está acostumado a pensar
apenas, dá um exemplo simples, né? Mas apenas, por exemplo, em música, né? Você é músico, você trabalha com isso e pensa nisso, obviamente que espíritos do lado da música estarão te acompanhando com mais frequência. Se você é uma pessoa que gosta muito, um professor que gosta muito de estudar, que gosta muito de ler, e às vezes é um professor de história, ou estuda muito a história, por exemplo, obviamente que você vai ter contato com espíritos, né, mais vinculados a isso daí. Agora, falando um pouco do ponto de vista moral, se você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa bondosa, você vai ter contato com bons espíritos. Se você é uma pessoa arrogante, uma pessoa intratável, uma pessoa áspera, você vai mais estar em contato com espíritos desta natureza. Então a sintonia com o mundo espiritual, através da mediunidade, está diretamente relacionado com aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. E isso é importante, porque obviamente se nós queremos a companhia de bons espíritos, então a gente já sabe a resposta. Devemos ser tanto quanto possível bons. Então, é por isso que a mediunidade traz consequências morais importantes. E por que o que o Espiritismo tem a ver com isso? O Espiritismo nos dá a oportunidade de pegar o conhecimento que existe sobre a mediunidade e utilizar este conhecimento dentro da doutrina espírita para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então o Espiritismo nos dá um corpo, nos dá um conjunto de regras, de procedimentos, de bom proceder, que nos ajuda a usar a mediunidade a nosso favor, ao invés de usar a mediunidade do jeito errado. O que é o jeito errado? Por exemplo, vender a mediunidade, cobrar pela mediunidade, né? Ou você usar a mediunidade para fins eminentemente pessoais, né? Então isso é um jeito assim, equivocado de você utilizar este dom de Deus que deu a cada um de nós. Beleza? Então hoje nós queríamos falar um pouquinho de maneira introdutória sobre mediunidade e na próxima aula nós vamos falar sobre o médium. Um abraço e até lá.